Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Fazendo um vídeo aqui de fechamento aí do pregão do dia de hoje, segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Vão ali acompanhar, né, as principais notícias que nós tivemos aí durante o pregão de hoje. O pregão de hoje só não está mais forte porque a gente teve notícia e o mercado aí ficou um pouco desanimado aí dessa notícia agora no período da tarde. Senão estaremos num pregão forte, rompendo a região dos 120 mil pontos ali do índice Bovespa. E você que está acompanhando aqui a gente no canal, não esqueçam de deixar um like aí, me ajuda pra caramba aí para o desenvolvimento aqui do trabalho, tá, pessoal? Eu vou compartilhar aqui os gráficos junto com vocês. Deixa eu botar aqui a tela. Olha só que interessante, tá? Vou até tirar aqui a câmera para não carregar muito esse vídeo. Olha só, pessoal, índice Bovespa, né? Ele só não está mais forte porque nós tivemos notícia aí para o setor financeiro, tá? Que não agradou muito os mercados, e aí o mercado acabou dando uma corrigida aí para essas ações, que são ações de peso dentro do mercado brasileiro. Mas o Ibov, nesse momento, ele está rompendo uma resistência importante. Qual a resistência? Que ele já tinha cravado aqui em outubro do ano passado, nos 120 mil pontos, tá? Então ele está fechando acima, 121. Então isso é muito bom, tá? Isso aqui é bem favorável mesmo, ok? Nessa movimentação. Nós tivemos uma situação de breakout aqui dentro. Nessa situação de breakout, tá? Se nós colocarmos aqui os 60 minutos dentro do índice Bovespa, porque o breakout ele tem sempre aquela interferência de estar fazendo aquele movimento contra a média. Se vocês olharem aqui, tá? A gente vê uma situação aqui de saída desse power breakout de 60 minutos no pregão de hoje, o que é algo positivo, tá? Para um rompimento, né? Então, o rompimento sempre é positivo. O ideal seria amanhã, tá, pessoal? A gente tem uma correção pela parte da manhã rápida e depois o retorno. Esse seria um movimento saudável aí para o índice Bovespa, ok? E seguimos aí nessa linha, direção positiva. Movimento do Ibovespa, por que está subindo? Tá? Por que está subindo o Ibovespa? Vamos lá, então, vamos explicar essa situação. Nós temos o petróleo, tá? Nesse momento, pessoal, rompendo aqui essa resistência importante na média móvel de 200 períodos. Tá? Inclusive, ele foi aqui para esse alvo de $78, agora o alvo é 82, ok? Então, nós temos aí o petróleo aí subindo na sua movimentação, depois, inclusive, aí de quebras de acordo ali, tá? De vender petróleo mais caro, que tinha também na Rússia. Também teve notícia aí sobre a Arábia Saudita ali cortando produção do petróleo, várias notícias, tá? Corroborando e jogando aí commodity para cima. Então, petróleo subindo, e minério de ferro também, tá? Apesar do minério hoje ter tido uma movimentação mais lenta, o minério de ferro ele está inclinando aí para um pivô de alta. Então, isso aí está dando gás para quem? Para as ações que a gente tem de peso no Brasil. Petrobras, né? Que para quem acompanha o Morning Call, tá? Na Petrobras, aqui, pessoal, nós tínhamos projetado essa movimentação, tá? Para quem está olhando aqui, eu tinha feito esse Fibonacci, porque o que aconteceu aqui na Petrobras? Ela causou uma estrutura de compra, certo? Qual foi a estrutura? Ela deixou uma linha de encontro aqui, há um tempo atrás, na semana passada, né? Praticamente, faltou um tique, vai para ficar linha de encontro 100%, ok? Caiu. Nessa movimentação de queda, o dia seguinte teve máxima e mínima maior que o no anterior. Depois, o próximo dia, máxima e mínima menor que o no anterior. Isso aqui é um padrão clássico de compra da análise técnica, ok? Eu não posso hesitar quando eu estiver vendo esse tipo de movimento, tá? Então, ó, queda, candlestick sinalizou reversão, tá? A gente estava tendo uma bandeira aqui nessa movimentação da Petrobras, depois de uma alta forte, 50% do Fibonacci foi batido, ok? Linha de encontro. Depois de uma movimentação de queda, tá? A gente tem a recuperação. Próximo dia, depois desse fechamento aqui, que foi onde cravou a mínima, máxima e mínima maior que o candle de máxima e mínima do candle anterior. Passa mais um dia, máxima menor que a anterior, mínima menor. Se eu juntar essas linhas aqui nessa movimentação, pessoal, eu tenho uma queda, eu tenho um retorno, um pullback e eu tenho um padrão de volta em V, certo? Então, é isso que ela mostrou nessa movimentação, a Petrobras no gráfico diário, certo? Tudo isso alertou para a gente aonde? No fechamento desse candlestick.
porque era para ser um dia extremamente apavorante, extremamente negativo dentro do mercado, e ela conseguiu buscar uma reversão, certo? Então, isso, de certa forma, chamou muita nossa atenção dentro do mercado que a gente estava acompanhando dos preços. Nesse caso aqui na Petrobras, ela saiu, projeta esse alvo para cima. Como você vai fazer essa projeção aqui, pessoal, tá? Você tem duas formas de fazer essa projeção. Ó, eu vou apagar essas projeções anteriores, pouco me importa nesse momento atual, tá? Duas formas aí para a gente colocar as projeções aqui dentro da Petrobras, ok? A primeira forma que eu tenho para pegar aqui de projeção é pegar só o candlestick. Então, esse candlestick de reversão e projetar ele para cima, o alvo, 200%. Aí eu tenho que abrir o alvo de 200% desse candlestick. É um padrão clássico de análise técnica que causa reversão. O alvo é sempre no 200%. Então, tá lá, tá? O outro movimento que eu tenho que ficar de olho, que eu poderia estar projetando o alvo, aí seria pegar, por exemplo, esse pullback, ok? Mas aí, se eu pegar esse pullback, o alvo é muito curto. Talvez o risco aqui para uma operação dentro do mercado não vale a pena, tá? Qual que seria o alvo que, por exemplo, a gente gosta de projetar? Olha, o alvo que eu posso estar projetando nessa movimentação é a impulsão completa do movimento. Então, é esse suporte, esse fundo com esse topo. Esse é um outro tipo de alvo que eu posso estar projetando, tá? Então, a recuperação da Petrobras, ok? Nessa movimentação dela aí de recuperação. Você vê que o papel recuperou, tá? Isso daqui está dando força para o índice Bovespa, como a gente pode ver, né? Lembrando que esse movimento da Petro aí já foi, tá? Está dando força aí para o Ibov, ok? E a gente teve também a Vale, né? Que chama a nossa atenção também, dando força para o índice Bovespa, subindo hoje 3%. Quem perdeu um pouco de força por conta de uma notícia que nós tivemos agora aí, tá? Vinda aí do ministro da Fazenda, foram os bancos. Os bancos, eles acabaram aqui numa movimentação de correção desse mercado, tá? Depois aí da confirmação do ministro da Fazenda de confirmar, né, que vai propor a extinção de juros sobre o capital, né? Então, é uma forma que os bancos fazem aí para remunerar acionista. Então, isso aqui acabou fazendo um movimento de preço muito forte no Itaú, no Bradesco, né? Esse Bradesco aí também acabou caindo forte nessa movimentação aí do pregão de hoje. São dois papéis de peso dentro do índice, além do Banco do Brasil, que também vem numa movimentação aí de realização, o Banco do Brasil, tá além de rebate também no setor financeiro, mas com não tanta força, mas a B3 e o Santander, né? Os bancos aí acabam não gostando muito dessa notícia. Bancos menores, pouco, a notícia aí não acaba batendo tão forte, tá? Então, pessoal, a gente teve essa notícia que prejudicou bastante, aí, principalmente as ações do Bradesco, né? Bradesco é campeã no juro sobre o capital, ok? Então, o mercado aí, tá? Ele só não fecha melhor hoje por conta dessa notícia, senão o rompimento aqui do índice Bovespa ia estar 100% ali, né? Fechando numa barra gigante, ok? E a gente tem, então, esse terceiro alvo do índice Bovespa, lembrando, tá, pessoal? Como que a gente fez a projeção desse terceiro alvo? A gente pegou esse suporte, esse impulso, essa correção, que ela respeitou a média móvel de 20 com aquela precisão, né, de análise técnica 100%, e a gente fez a projeção alternada do Fibonacci. Foi isso que a gente fez. Por que eu não peguei daqui, ou daqui, ou daqui anterior? Porque aqui ela não respeitou a 20. Onde ela respeitou a 20? Foi nesse impulso e nessa correção que ela respeitou a 20. Então, é dali que eu projetei esse movimento dentro do índice Ibovespa agora, ok? E aí, pessoal, como é que foi o dia dentro dos mercados, né? Então, como é que foram os dias dentro aqui dos mercados? Olha só, a gente teve um dia, tá, interessante dentro dos mercados, ok? Principalmente na questão do dólar, tá? O dólar, pela sua abertura, ele abriu aqui basicamente dentro de um range nessa movimentação. Então, nós tínhamos esse range anterior. Isso aqui é como se fosse um grande breakout, tá? E na abertura dele, ele abriu em gap de baixa, né? Estou esperando, ó, vamos ver se faz um pivô de baixa. Ela corrigiu, fez um pullback, perdeu a mínima. Isso daqui, obviamente, isso se traduz em um pivô.
Mas ele é aquele pivô que você fica naquela dúvida. Porra, ele tá dando uma puxada para cima, que rompeu a 20, agora voltou. A 20 apontou para baixo, 9 para baixo, 200 para baixo. Ó, uma situação de baixa, tá? Mas aí, quando você coloca o cálculo aqui, você fala, porra, mas o cálculo aqui, esse stop aí tá um pouquinho fora, talvez, do meu bolso, né? Um stop que ficou um pouco mais caro. E aí você vê que o fato do pullback estar até espetado um pouco mais acima a média de 20 não ficou tão legal. Senão, poderia ter pensado aqui numa venda mais clássica, né? Então, com aquela venda mais subjetiva dentro do gráfico. Mas eu não preciso necessariamente trabalhar com essa subjetividade. Eu posso trabalhar com movimentos mais objetivos. E aí, posso marcar a mínima do candle 8, tá? Esperando que isso aqui possa ser um power na 9, esperando que isso possa ser um pullback, um power na 20 e assim sucessivamente. Até que a gente observou dessa movimentação que perdeu a 9. Quando ela perde a 9, qual é a situação que acontece dentro do gráfico? Você vai no 2. Quando você perde a 9, que você vai para o gráfico de 2 minutos, é que ele está perdendo a 20 no gráfico de 2. Então, a gente olhou para essa movimentação, estávamos esperando uma venda, o que a gente percebeu? Opa, peraí, o mercado está querendo virar aqui para cima, pelo 2 minutos. Tem um contexto de trade aqui, um contexto de trade clássico, que a gente chama de afastamento inferior, padrão técnico, que tem uma taxa de acerto bem interessante e é um padrão objetivo, né? Porque ele precisa do quê? De uma queda acentuada nesse padrão, aí ele precisa fazer os seus fechamentos acima da média móvel de 20, a 20 virar para cima para apontar para o lado positivo, precisa de um candle de pullback com máxima e mínima menor que o candle anterior, precisa ter um candle vermelho fazendo pullback, um topo, depois de ter feito candles com máximas e mínimas maiores que as anteriores. Aqui, se você liga esses pontos, significa que você tem impulso, correção, pivô de reversão. E aí, nesse pivô de reversão, você tem uma entrada, a gente até fala caráter mandatório, stop no seu pullback e projeção desse movimento com alvo para cima. Projeção aqui desse pivô, a gente tem os alvos para cima. Um afastamento, eu posso projetar alvo de Fibonacci, mas eu posso também colocar alvo técnico aqui de análise técnica clássica, alvo de localização. Qual é o alvo de localização? 200. Ele é um trade de retorno para 200. Tá? Então, se você olhar, de certa forma, ela não conseguiu bater e cravar na 200. Mas veja como ela foi o mais perto possível da média móvel de 200. É muito difícil, por exemplo, você está dentro do trade, você vai levando, né? O que a gente fala é, leva pela 9, cutucada. Não deixa de fazer seus parciais, principalmente em localizações de alvo de Fibonacci, mas se ela perde a 9, tá? Você bota aqui um trailing stop, você não vai ficar no papel, porque aí ele pode tirar. Então, por exemplo, pô, entrada aqui, saída aqui, dá um 0 a 0 se eu ainda permaneci tentando um objetivo ali que não consegui pegar um alvo, tá? Mas, cara, você tinha tudo aqui para pegar um alvo. Não só do espelhamento desse pullback para pegar um alvo, como também, se você pegasse um Fibonacci do fundo aqui, você também conseguiria pegar um alvo, tá? Então, vou projetar desse fundo com esse topo um Fibonacci. Você também conseguiria pegar um alvo, ok? Então, alvos ali, você conseguiria estar fazendo tranquilamente nessa movimentação mais curta. Volta ali nos 5 minutos. Saiu notícia, tivemos notícia do PMI nos Estados Unidos, tá? Que acabou mostrando uma retração aí na atividade econômica dos Estados Unidos. A gente já esperava por isso, tá? Porque já tinha saído da Europa a mesma situação, ok? E aí, aqui a gente tem o dólar aí sambando nessa movimentação, né? Nesse contexto aqui, os 5 minutos, ele trouxe um pouco de instabilidade para a gente. Bastante instabilidade, porque deixou uma barra aqui bem neutra, uma barra com grande sombra superior, grande sombra inferior, com uma localização estranha de mercado, onde, pô, você não vai pensar em puxar uma venda se perder a mínima, porque você vai ter um stop estratosférico, certo? Nessa movimentação, então, a gente ficou de olho o quê? Para ver se ela construiu um pivô de baixa. E agora, tá, pessoal, depois que o mercado fechou, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, quando você olha para cá, o que você vê? Porra, peraí, fez um pivô de livro, certo? Você está vendo esse pivô de livro aqui nessa situação na perda do 27. Só que o que acontece? Antes dele ter feito esse rompimento,
Quando esse candlestick abriu, a média móvel de 20 que está aqui, ó, ela estava apontando para cima. E quando ele abriu, ela apontou mais ainda para cima primeiro. Depois que ela rompeu e fechou o candle lá embaixo, ele puxou a média. Mas quando ele fez a abertura, como era um candlestick pequeno, não era tão grande, a média estava apontando muito para cima. Então isso gerou dúvida para essa entrada, para essa violação. Então, naquele momento, o que valeu mais alto, tá? Eu, por exemplo, acompanhando o mercado, eu queria vender o mercado, obviamente. Eu vi aquilo, eu falei, cara, vender com a média apontando para cima é aquelas vendas que geralmente elas te estopam, porque a média já está denunciando aí essa movimentação para um que pode dar ruim. Então, o que eu vou fazer para não correr esse risco? Eu vou sair aqui da tela. Eu vou sair da tela. Se ele acabar dando aí esse movimento, essa venda, paciência, eu pego outro, tá? Por quê? Porque me gerou essa dúvida, ok? Aí, com essa questão de dúvida, ó, eu vou marcar essa região aqui, ó, e a gente vai olhar agora essa região no gráfico de 2 minutos, só para vocês entenderem melhor essa situação lá no 2 minutos. Vamos lá para o 2, tá? E aqui está o 2 minutos nessa região. Olha só o 2 minutos como estava essa questão do 2, né? Então, essa região aqui, ó. Então, o 2 minutos, ele perdeu a 20 para baixo, fez essa barra de notícia, tá? Depois dessa barra máxima e mínima menor que a 53, barra 55, máxima e mínima maior que 55, você já pode marcar a mínima de 54, porque eu já posso interpretar isso aqui como impulso e correção, querendo ou não, tá? Depois dessa movimentação, 56, mínima aqui dela é igual, máxima menor. 57, máxima e mínima aqui está maior que o candle anterior. Você percebe que aqui você começa a ter uma pequena alternância nessa movimentação? A gente estava assistindo um pregão ao vivo, a gente falou, bom, aqui tem uma trick entry. Só que agora aqui, né, olhando, estava errado isso de falar que tinha uma trick. Porque para ter a trick aqui, o 56 tinha que ter feito uma mínima menor que o 55. Enfim, estava errado, tá? Onde tinha, então seria aqui essa mínima. Só que quando você olha para o mercado, você vê, pô, o mercado aqui está saindo com a mínima ali para venda. A gente não. A gente está acompanhando todo o movimento, vendo ali no 5, vendo ali no 2. Cara, essa movimentação não está adequada nesse contexto aqui dentro do mercado atual. Então, não muito adequado, por exemplo, eu poderia pensar aqui, vou vender. Ok, vou vender aqui. O único problema, pessoal, é que quando eu faço um padrão como esse, né, uma venda como essa, colocando meu stop muito curto aqui, ó, meio ponto aqui, tá? Para tentar garantir, por meio ponto, sabe? Meio ponto para pegar numa trick entry, tá? Vai ser tão ganancioso a meio ponto? Não, bota sua entrada a partir da violação dessa mínima. Só que aqui o que acontece? Pô, o stop curto desse jeito, com essa volatilidade, e a média móvel de 20 apontando para baixo, sendo que aqui sim tem uma movimentação para um pullback, tá? Eu posso dizer que aqui tem uma trick entry, mas aqui tem um pullback. Cara, a média móvel aí, ela poderia servir aqui. Pô, peraí, o stop desse pullback aqui, ele tem que ficar nesse topo, no topo aqui do candle 55. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai entrar, vai tomar stop e depois o mercado anda. Essa dúvida gerou. Então, foi por conta disso que a gente não entrou dentro do dólar ali nesse rompimento. Por que a gente não entrou? Porque aqui o 2 ficou duvidoso. O 2 já não estava tão bonito quanto antes. O 2 já estava com dúvida. Pô, se eu estou com dúvida no 2, tenho que ir para o 5. Os 5 minutos, ele não está com um cenário aqui feio. Esse cenário dos 5 minutos, ele estava feio. E eu estava de olho nesse cenário dos 5 minutos. Quando o candle 27 veio tocar a mínima do 22, que é quando estava acionando, teoricamente, a venda do 2 minutos, cara, aqui o 5 estava com a média apontada para cima. A média, ela fez um tique para cima. Ela está 47,6608. No outro candle, ela está 47,6618. Ou seja, ela está apontando para cima. Cara, isso é ruim, porque isso acaba denunciando stop. Quando caiu, ela foi. Mas aí eu falei, bom, sendo assim, é melhor eu passar e esperar um novo pullback. E a gente pegou no novo pullback. O novo pullback combinou aqui, tá? Que foi num padrão de power breakout 2/3, onde a gente consegue visualizar lá no gráfico de 2 minutos de novo.
tá? E aí um padrão aí que foi bem tranquilo para trabalhar, onde ela caiu aqui, veio até aqui embaixo, sem deixar nenhum estresse, e tinha feito o que aqui, ó? Batida de halt na 20, tá? Esse topinho deixando o power, que a gente conhece como power 2/3, e a movimentação de queda do mercado. É bem mais interessante do que essa movimentação que estava anteriormente ali, após esse candle de dúvida dessa notícia que tinha deixado o mercado mais errático. E aí, o que a gente percebeu do dólar? Tá? Que foi até o que eu comentei. Bom, ele caiu, o pessoal perguntou, pô, agora tem entrada? Não tem entrada? O que eu disse para o pessoal foi o seguinte, marca a mínima, dessa mínima, aonde está o topo anterior? É simples, marquei a mínima aqui, aonde está o topo anterior? Vou lá achar o topo anterior, achei, tá aqui. Então, topo, fundo. O que o mercado está deixando para você aqui de migalha? Ok? O mercado fez uma movimentação de queda forte, tá? Essa queda forte já pode estar com o mercado mais exaurido, ok? Então, aqui ele já pode sair, não está saindo mais com uma movimentação tão clara. É entrada de breakout, certo? Então, entrada de breakout. E aí, eu passei até uma análise para o pessoal. Eu falei, pessoal, não entra numa situação de pré-rompimento. Não faça o pré-rompimento, porque esses breakouts em pré-rompimento, eles tendem a falhar muito. Faça uma entrada se fizer um pivô no rompimento. Então, está forçando aqui a movimentação no rompimento, já cutucou esse topo, opa, situação diferente. Já cutucou o fundo aqui do mercado, situação é diferente. Agora, não faça na situação aí igual, situação dentro do pré, não faça. Mas como que eu sei disso, tá? Fazendo o quê? Backtest dentro do mercado. Eu tenho que fazer esses backtests. Eu tenho que estudar as operações anteriores, tá? E a gente faz muito isso. Eu faço isso pra caramba, tá, pessoal? Toda semana lá, tô fazendo meu backtest, tô olhando, tô estudando, tô anotando, tô vendo pullback, tô vendo pivô, para começar a me livrar justamente dessas armadilhas que o mercado vai colocando ao longo do pregão para nós. Porque o grande problema, tá, é que você tem uma lista de afazeres dentro do mercado do seu checklist. Então, meu checklist, ele fala que eu tenho que olhar a posição da média. Depois ele fala que eu tenho que olhar o candlestick. Depois ele fala que eu tenho que olhar a distância da média móvel de 20. Depois ele fala que eu não posso ter um movimento muito exaustivo. E aí você vai preenchendo todo o teu checklist até chegar no teu trade, certo? Só que aí chega numa situação como essa de mercado, você fica nervoso naquela movimentação, porque você olha para trás e vê que o mercado derrubou, caiu forte, depois caiu mais forte, aí de repente você hesitou, não entrou, porque não bateu um checklist, aí você faz qualquer cagada lá na frente. Que é o que aconteceu, por exemplo, com o índice futuro, tá? O índice futuro, pelo checklist que a gente usa dentro do mercado, ele não deu padrão de entrada nessa movimentação para cima. O que eu posso fazer? Aqui não estava chamando atenção para essa compra. Então, a gente colocou nesse movimento aqui e a gente tirou fora, certo? Então, isso daí conta bastante na movimentação do dia a dia, tá, pessoal? Você tem que fazer esse checklist. É justamente, a gente vai estar promovendo aí junto com o pessoal para fazer uma mentoria agora em agosto, igual a gente fez no ano passado. Eu vou estar fazendo com o pessoal, olhando o diário de trade de cada um, olhando o sistema de trade de cada um. Qual é a ideia por trás? É ver como está o teu checklist, como que estão os teus estudos, como é que você está fazendo o backtest, como é que você está fazendo ali o teu diário de trade. Eu vou passar o meu para você, eu vou passar um plano de trade para você tentar seguir aquilo. Para você tirar a subjetividade, enfim, no mercado e trazer o mercado para um contexto mais objetivo. Essa é a missão principal que a gente tem que buscar, ok? Essa é a missão principal. Pessoal, se eu olhar aqui, tá? Eu tenho aqui na apostila, a gente pode consultar depois até o livro do Thomas Bukowski, que foi o cara que mapeou basicamente todos os movimentos dentro do mercado, ok? Ele mapeou todos os movimentos, tá? Uma das coisas que Thomas Bukowski mapeou, ok? Alargamento, situação de alargamento. Alargamento, o que ele viu sobre os alargamentos? Que
Alargamento geralmente marca topo de mercado, não costuma marcar muito fundo de mercado, costuma marcar topo. E quando o alargamento marca topo, tá? Ele tem quase 70% de chance de atingir um alvo para baixo. Então, ou seja, você buscar pela venda, projetar o alargamento para baixo e ele ir lá e pegar o alvo. Alargamento, então, por si só, você já não trabalha muito com o lado comprador, você trabalha mais para o lado vendedor, porque você sabe, isso está na análise técnica, ok? Durante o processo do alargamento, identifiquei que está no alargamento, vou soltar uma compra aqui. Cara, beleza, você pode fazer isso, mas isso é subjetivo. Isso não é objetivo. Isso daqui, a hora que você está comprando uma linha, tá, de tendência, ela é uma análise subjetiva, pessoal. Comprar linha de tendência é análise subjetiva. Quando você identificar no teu gráfico, por exemplo, meu gráfico aqui está subindo, certo? Beleza, está subindo. Eu tracei aqui uma LTA. Estou comprando nessas linhas aqui de retorno da LTA. Essa é uma análise que ela não entra num padrão objetivo. Ela não tem uma combinação de uma equação aqui dos preços. Você está colocando uma linha no teu gráfico e fazendo, ó, ela não rompeu nada, ela não fez um candlestick com nada. Então, isso daqui é uma análise que vai de comportamento subjetivo, ela não vem com um comportamento objetivo. Uma análise de comportamento objetivo, ela te dá um número. E aí, aquele número, a entrada é ali, ponto final. Ele não tem subjetividade. Agora, aqui tem subjetividade. Qual é a subjetividade que eu tenho que avaliar numa entrada desses padrões? Eu tenho que olhar, tá? Dentro desse movimento, por exemplo, ele bateu aqui nesse topo, aí eu tenho que olhar o candlestick, ver se o candlestick é de reversão, aí eu tenho que olhar uma posição de uma média, aí eu tenho que ver se isso não foi uma cutucada, fica uma situação mais complicada. Então, ela não é tão objetiva como a gente gostaria, ok, pessoal? Mas isso significa que eu não posso trabalhar? Posso trabalhar, mas qual é a dificuldade disso? É representar uma estatística em cima disso. Essa é a dificuldade, é isso que mostra. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o índice futuro no pregão de hoje, a gente teve essa dificuldade. O índice futuro, a gente viu que ele estava fazendo um alargamento. Se ele estava fazendo um alargamento, e você pode pensar, pô, eu vou, quando bater ali, eu vou comprar se ele falhar, e aí, beleza. Só que, pessoal, isso não é um pouco subjetivo, tá certo? Isso é um pouco subjetivo, né? Esse movimento, de repente, pode vir descaralhar para baixo, principalmente, tá? Pelo pouco que a gente tem de informação da análise técnica, que alargamento, 68% das vezes marca topo. Então, ele está marcando topo dentro do mercado, ele não está marcando fundo dentro do mercado. É só você pegar livro de análise técnica clássico, tá? Que você vai ver que o mercado ele costuma marcar nessa situação topo. Ele não marca fundo. Mas por que eu estou buscando fazer toda essa explicação aí dentro do mercado para vocês, tá? Porque a gente teve sim uma arrancada no índice positiva, ele realmente porrou para cima com tudo nessa movimentação. Só que o que a gente percebe desse movimento? Que se eu não prestar atenção naqueles padrões da análise técnica clássica, tá? Eu vou achar muitas vezes que eu tinha que ter comprado ela aqui, entende? E isso é ruim. Então, olha só. Vamos lá. Formações de alargamento, ok? Normalmente, esse padrão é usado em operações swing trade, em vez de operações de tendência. Esse padrão é relativamente raro, mas quando aparece, costuma ser um importante topo de mercado, tá certo? A resolução do padrão é sinalizada pela violação da segunda mínima após o complemento do terceiro pico, ok? Então, pessoal, cuidado quando vocês estão operando dentro do mercado. Cuidado. É um padrão de topo de mercado. Não sou eu que estou falando isso. É o livro que está falando isso. É a análise técnica que está falando isso. São os caras que estudaram a análise técnica de cabo a rabo. Esse livro aqui é o livro do Flávio Lemos. É o livro utilizado, inclusive, ali em todos os mercados aqui no Brasil.
para principalmente quem está prestando prova de CNPI. Isso é padrão de topo, não é padrão de fundo, ok? Ah, o índice futuro fez o alargamento e empurrou para cima. Só que você não pode ficar nessa movimentação aguardando que isso poderia estar acontecendo, porque isso é um padrão relativamente ali marcado por topo, ok? É isso que eu preciso estar sabendo nessa movimentação quando eu estou acompanhando os preços. Por quê, pessoal? Porque isso conta. Quando eu estou olhando lá, entre eu saber que hora eu tenho que entrar, que hora eu tenho que sair da operação, isso conta, ok? O que eu quero dizer é o seguinte, muitas pessoas, tá, que estão acompanhando a gente, que são nossos alunos, que acompanham nossa metodologia operacional. Nossa metodologia operacional, ela vai de encontro com a análise técnica clássica, tá? Você encontra aí, por exemplo, no livro do Flávio Lemos, ok? Pessoal, a gente espera um pivô alinhado com a média móvel de 20 para comprar. Esse é o caso, tá? A gente não fica tentando comprar topo e fundo dentro do mercado porque a média móvel de 20 está horizontal. A gente não faz isso, ok? Então, nessa situação do índice, porra, que legal, ele porrou para cima. Vou ter que esperar um rout, vou ter que esperar um pullback, um pivô e vou ter que entrar. A gente esperou isso. Inclusive, a gente viu o padrão de compra aqui nessa situação. Só que a gente viu o candle falhando, a gente falou, pô, vai voltar lá, eu vou sair. E aí eu coloquei, ó, não operar power e não operar mais pré-rompimento. Por quê? Eu reconheço, tá? O gráfico, ele arrancou, não era um padrão comum ali para esse tipo de movimentação. Não era, porque se fosse um padrão comum para esse tipo de movimentação, eu saberia, tá? Desse padrão, ou seja, padrão raro, mas que geralmente marca topo de mercado, não fundo de mercado, ok? Se eu estou sabendo de tudo isso, estou sabendo das suas estatísticas, taxa de fracasso quando é topo, tá? Ou seja, qual é a taxa de fracasso? 11%. Ou seja, se ele forma em topo, ele tem só 11% de chance de falhar daquilo não ser o topo de mercado. Taxa de subida e descida média é o quanto ele pode mexer. Quantos tiveram alguma correção, isso é o quanto ele pode ter. Quantos atingiram o objetivo? 68% das vezes. Padrão que ocorre em momento aí de alta volatilidade, um período de grande movimentação e pouca direção. Formação identificada com a série de máximas e mínimas, linha de tendência desenhada por cima da máxima e por baixo das mínimas, alargando o padrão. A forma representada parece um megafone, como o inverso de um triângulo simétrico com as duas linhas divergindo a vértice do triângulo. Normalmente, esse padrão é usado para swing trade, e em vez de operações em tendência, esse padrão é relativamente raro, mas quando aparece, costuma ser um importante topo de mercado. A resolução do padrão é sinalizada pela violação da segunda mínima após o complemento do terceiro pivô. Então, você me desculpa, mas se você está operando aqui dentro do mercado, está comprando aqui nessa movimentação, você não sabe porra nenhuma de análise técnica, porque está aqui no livro, ok? Você está desenhando aí no teu gráfico qualquer coisa. É isso que você está fazendo, ok? Pessoal, a gente tem que trabalhar com as estatísticas. A gente não pode trabalhar com achismo, ok? Trabalhar com estatísticas dentro do mercado é você olhar para essa formação, ok? Olhar para esse contexto e falar, espera aí, isso aqui tem diferença, ok? É a mesma coisa. O cara quer trabalhar em cima de um movimento de ombro, cabeça a ombro, certo? Um fundo arredondado, movimentação que faz o padrão da análise técnica. Quando você está fazendo isso, é que nem você chegar e falar um padrão de ombro, cabeça a ombro, invertido, sendo uma movimentação de venda, e não é uma movimentação de compra. Tá? Então, são padrões diferentes dentro do mercado que eu preciso respeitar essas movimentações. Tá? Por exemplo, um diamante. Diamante já é um padrão diferente dentro do mercado. O diamante, ele não tem essa sinalização de que pode ser, por exemplo, um topo ou fundo. O rompimento é projetado, é a distância entre topo e fundo, o incidente é a mesma do triângulo simétrico. O diamante pode ser visto como dois triângulos com formação de alargamento seguida de um triângulo simétrico. Ele não diz aqui, nessa movimentação, por exemplo, do diamante, tá? Aonde está mais certo, onde está mais errado. Mas também, se você olhar como tem o alargamento, também é de topo, é encontrado em topo. Agora, você pega um padrão xícara com alça, que é o famoso cup and handle dentro do mercado.
é um padrão que você vai buscar por compra dentro desse padrão. Você não vai ficar olhando para um campo em renda para ficar buscando por venda, tá certo? É operar análise técnica clássica dentro do mercado. É isso que está faltando muitas vezes. Sabe por quê? Porque hoje o cara foi lá, comprou, pum, se deu bem. Mas amanhã o cara compra, perde tudo dentro do mercado. É isso que acontece. Chega amanhã, a pessoa entra e ela simplesmente perde tudo que ela ganhou. Por quê? Porque está mal sinalizado, pegou sorte, deu sorte. Sorte, ó, arrancou, deu sorte. Vale está subindo para caramba, Petro está subindo, deu sorte, padrão aí contribuiu para essa movimentação. Sendo que aqui, tá? A média móvel de 20, a todo momento nessa movimentação de alargamento, ela ficou completamente errática. Olha como ela estava errática. Olha aqui quando ela puxou a primeira para cima, a 9 apontando para baixo, 20 apontando para cima, fazendo aqui um alicatezinho da média. Isso aqui significa que não tem tendência, tá, pessoal? Cuidado, ok? Cuidado, cuidado. Por que cuidado nessas movimentações? Porque às vezes você é pego na curva, tá? Assim como, por exemplo, vou comprar ele aqui, aí toma um stop, aí compra de novo, toma outro, compra outro, toma outro, até que um vai. Porra, aí não dá, pessoal, tá? Tem que saber o que tá fazendo, ok? Basicamente é isso que eu queria passar para vocês. O índice futuro nessa movimentação chegou fazendo um pivô de baixo, tá? De manhã, esse pivô de baixo ficou sendo estopado, depois chegou ali, fez outro pivô, ela subiu no fluxo, tá? E foi o fluxo aqui que fez essa alta dentro do índice futuro. Ela não teve um padrão ali premeditado dentro da análise técnica, não foi um fluxo que puxou, ok? O índice futuro. E esse fluxo, ele veio sendo causado ali pela situação da Vale, que aí, pô, se você é trader dentro do mercado, está acompanhando o mercado, por que diabos, tá? Você vai querer comprar, por exemplo, um índice que não está demonstrando padrão e você tem do teu lado uma ação como a Vale dando um puta padrão de compra, certo? Cara, vai aqui, tá? Você tem a Petrobras, nessa mesma movimentação de manhã, ela sinalizou um padrão de compra clássico aqui dentro do mercado, já logo na abertura, tá? A gente estava acompanhando o pregão, a gente já viu, pô, tem compra hoje de Petro aí, tá? Então, o mercado foi esse tipo de movimento, ok? Para amanhã, vamos ver o que vai acontecer. Mas a expectativa é de que o índice consiga continuar sua movimentação de alta, ok? Pessoal, se eu me estendi aí, tá? Foi para uma boa causa, ok? Vou encerrando aqui esse vídeo, tá? Vou deixar aqui também, ó, análise técnica dos mercados financeiros que eu usei aqui, tá? Livro extremamente espetacular para o mercado. Eu acho que o primeiro passo para você que está querendo se tornar aí um trader dentro do mercado, entender a movimentação dos estudos técnicos, tá? Ele é um livro de análise técnica, um livro de análise técnica direto ao ponto, claro e objetivo. É o que esse livro traz. Bastante objetividade, não tem subjetividade aqui. Ele vai falar, o pivô é o pivô e ponto final. Tá? O topo é o topo ali naquela situação e ponto final. Não tem não, mas assim, não tem, tá? É claro e objetivo, ok? Olhando para o próprio gráfico, não fazendo uma lambança dentro da análise, ok? Então, fica a minha recomendação aí para vocês, tá? E eu vou deixar o link aí para quem tiver interesse. A gente vai estar fazendo uma mentoria junto com o pessoal agora em agosto, ok? Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos aí um forte abraço para vocês e a gente se vê em breve nos vídeos aí de fechamento. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos.